Eu reassisti todos os Missão Impossível para me preparar para o novo, o Acerto de Contas Parte 1, e me veio a ideia de fazer esse vídeo de como que essa é a melhor franquia de ação nos cinemas, muito melhor que Velozes e Furiosos, que o universo cinematográfico da Marvel, e como que a franquia foi evoluindo ao passar do tempo, muito por conta exatamente desse desejo do Tom Cruise de querer fazer tudo da forma mais real possível. E falando do homem, é curioso como já na década de 1990, o Tom Cruise já tinha um renome por conta que ele havia feito filmes como Top Gun, Negócio Arriscado, Questão de Honra, Rayman, mas ele queria também ir para o lado da produção. E ele encontrou em Missão Impossível essa oportunidade, sendo que Missão Impossível já era uma IP, né, uma propriedade intelectual existente desde a década de 1960, quando havia sido criada para ser uma série de televisão. Por muito tempo eu imaginava que o Missão Impossível era um projeto do Brian De Palma, porque para mim naquela época o nome do De Palma era maior do que o do Tom Cruise. Só que pesquisando, na verdade é bem o oposto. Partiu do Tom Cruise querer que o De Palma dirigisse o filme, que foi um elemento que acabou se mantendo para o restante da franquia também, de partir do Tom Cruise, qual diretor ele gostaria de trabalhar, trazer a visão desse diretor e tal. Mas uma coisa que havia concordância entre o Tom Cruise e o De Palma, que foi um projeto cheio de divergências, era eles usarem o máximo possível de efeitos práticos e acrobacias em vez de CGI, já que na década de 1990 a gente estava passando pelo período do boom do CGI, dos efeitos visuais que veio ali com Jurassic Park e tudo mais, que inclusive, se eu não me engano, tem um vídeo aqui no canal falando mais profundamente sobre isso, que eu vou deixar aqui no card. E é engraçado que nessas pesquisas que eu fui fazendo, é dito que na época eles achavam que a cena que ia ser mais lembrada, mais marcante, seria a do clímax lá do trem que eles estão em cima, que era algo que o Tom Cruise na época já queria fazer o mais realista possível, mas eles não encontraram uma forma prática de fazer isso, e aí eles meio que criaram um vagão dentro de um fundo azul, dentro de um estúdio, e aí usaram ventiladores gigantes que sopravam ar neles, que aí fazia trazer toda a deformidade do vento na cara, que era algo que o Tom Cruise estava buscando. Só que é engraçado que essa não é a melhor cena do primeiro Missão Impossível, nem a mais lembrada no final das contas. Tem a cena do restaurante que um monte de água cai, que pelos bastidores, você vê na cena, você não dá nada pra ela, mas nos bastidores mostra que tinha todo um grau de periculosidade ali pro Tom Cruise, mas a cena mais lembrada do filme é a dele descendo lá pela corda pra fazer toda a missão impossível de pegar os dados e tal, que no final das contas é uma cena mais simples do que essas outras que eu citei, mas nessa simplicidade o realismo é muito mais evidente, talvez, e não somente isso, mas como revendo o primeiro, ele envelheceu bastante nesse clímax dos efeitos visuais, dos efeitos digitais e tal, mas principalmente o fato de que eu não consigo colocar o primeiro Missão Impossível como sendo um filme de ação, ele é muito mais um filme thriller, um filme de espionagem, do que ação propriamente dita, que o que viria a se tornar a franquia dali pra frente, basicamente. Já para o segundo filme, o Tom Cruise foi em busca de um outro diretor e encontrou esse diretor no John Woo, que era um diretor proveniente ali do Hong Kong New Wave, que havia revolucionado o cinema de ação com filmes como Alvo Duplo de 86, The Killer de 89 e Fervura Máxima de 1992. E o diretor já havia feito essa transição para Hollywood, onde o trabalho mais conhecido dele é A Outra Face, com o Nicolas Cage, com o John Travolta, de 97. E o Tom Cruise incentivou o John Woo a fazer o seu próprio filme, fazer a sua própria assinatura, em vez de tentar replicar o estilo do De Palma. E no making-off, o Tom Cruise até fala Wooism, tipo, para se referir ao estilo do John Woo, que ele entrega assim, na sua totalidade. Onde no filme dá pra ver o ápice dessa cafonice do couro preto, dos óculos escuros, dos cabelos compridos, do drama da câmera lenta, dos floreios na sequência de ação e das pombas. Como tem pomba nesse filme, que é a assinatura do John Woo no final das contas. No, that's Woo. He's the man, you know, that's why he's the man. He's the Woo. E falando da ação propriamente dita, existe a sequência da moto lá no clímax, né, dele pilotando, que o John Woo até refere como se fosse um cavalo, e essa questão do faroeste que ele pensava ali pro filme. Mas de uma forma geral, muitas dessas sequências não envelheceram muito bem, e uma das principais do filme, que é a do Tom Cruise pulando e caindo dentro de um prédio e tal, tentando emular a questão lá do primeiro filme da corda e ele descendo, não envelheceu muito bem, porque por mais que tenha essa busca do Tom Cruise da realidade, eles fizeram isso no estúdio, com fundo verde, mesmo ele pulando alto e tal, quando você vai ver os efeitos visuais, eles não envelheceram muito bem nesse sentido. Ao contrário da qual, pra mim, é a melhor cena desse filme, que é a abertura, que é o Tom Cruise lá escalando a montanha com o mínimo de segurança possível, e isso, como é real,
envelhece bem no final das contas, sabe? É mais engraçado disso tudo é que a melhor cena do filme não necessariamente tem alguma coisa a ver com a história em si, no final das contas. E aí, para o terceiro filme, que foi lançado em 2006, o Tom Cruise, depois de ter assistido Alias, foi atrás do J.J. Abrams para dirigir esse filme, sendo que o Missão Impossível 3 é o primeiro filme de fato dirigido pelo J.J. E na minha cabeça, esse filme ele era muito bom, só que revendo, eu tenho algumas questões com ele, mas uma coisa positiva que esse filme traz é que eles começaram de fato a ir mais em locações para começar a filmar e tal. Tanto que a icônica sequência da ponte, eles não foram filmar de fato na ponte, mas eles construíram uma ponte, ou uma parte de uma ponte, para conseguir fazer toda a sequência de ação. Mas para mim, a melhor sequência desse filme é a que ocorre lá no clímax em Xangai, se eu não estou enganado, em que o Tom Cruise está correndo. É basicamente ele correndo. E para mim, é a melhor cena do filme porque ela tem uma calma cinematograficamente, tipo, você consegue acompanhar o movimento, que foi algo que continuou posteriormente nos outros filmes, que é o que eu justamente não gosto nesse terceiro filme, quanto à direção do J.J., é que parece um filme que a câmera não para, é uma câmera inquieta num sentido até negativo. Ela tá tremendo o tempo todo que você não consegue acompanhar a coreografia, a sequência de ação. É muito tiroteio, é muita explosão. Isso vira uma cacofonia não tão interessante de ser acompanhada no final das contas. E aí, por esse motivo também, eu sinto que esse é um outro filme da franquia, de uma forma geral, que não envelheceu muito bem. E pensando por esse viés, eu sinto que existem dois Missão Impossível. A primeira fase vai até o terceiro filme, em que são filmes que são muito reflexos da época em que eles saíram. O primeiro filme não é um filme de ação, ele acaba sendo muito mais um thriller de espionagem ali do Brian De Palma. Já o segundo filme, sim, ele marca ali o começo dos anos 2000, daquele filme de ação, do herói americano e tal, enquanto que o terceiro filme, pra mim, ele parece que vem muito como uma referência ao que o Michael Bay e o Mayhem dele havia feito com Transformers e filmes anteriores até mesmo, sabe? Um segundo, se você tá curtindo o vídeo, deixa o joinha agora, só para você não esquecer que isso vai ajudar demais esse vídeo, o YouTube vai entender que ele é legal e vai recomendar mais pessoas, isso ajuda eu a continuar fazendo meu trabalho aqui, então deixa só o joinha, se você quiser assinar o canal também, eu agradeço. E aí tem a segunda fase de Missão Impossível que vem justamente a partir do quarto filme, que o Missão Impossível deixa de ser um reflexo do que é o cinema de ação e torna-se quase que contrário ao cinema de ação hollywoodiano, tudo começando justamente com o Protocolo Fantasma em 2011. Eu sinto que a partir do Protocolo Fantasma, Missão Impossível passou a ter as grandes set pieces de ação com o Tom Cruise de fato nelas. E isso tudo vem com a direção do Brad Bird, que até então era diretor de animações como Gigante de Ferro, que é um filme maravilhoso, de Os Incríveis, de Ratatouille, e ele trouxe essa característica mais presente para dentro da série. E para mim, Protocolo Fantasma, ele é um filme redondo, eu acho ele um filme perfeito, tanto narrativamente falando, quanto na própria questão de ação, que trouxe a fatídica cena lá do Burj Khalifa, em Dubai, do Tom Cruise do lado de fora, e vendo os bastidores, toda a complexidade de fazer essa sequência é muito interessante porque, de fato, é isso. Quando eles passam a fazer na verdade mesmo, a coisa envelhece muito bem e você fica, caramba, o Tom Cruise é um maluco de estar fazendo isso. E tem um momento particular do making-off que eu achei maravilhoso, que tava todo mundo do lado direito pensando como a gente vai fazer isso, como a gente vai fazer aquilo e tal. All of a sudden we hear this woo, this voice outside the building and then you see a body like going and it practically gave us all heart attacks. E até mesmo recentemente, o próprio Christopher McQuarrie, que depois foi o diretor da franquia, ele disse que basicamente o Burj Khalifa é a sequência que o persegue por toda a eternidade, porque é a grande cena marcante de Missão Impossível, é a que todo mundo lembra tal, e ele sempre tenta encontrar uma forma de conseguir até alcançá-la, mas quem sabe até mesmo superá-la. E aí o mantra do Tom Cruise, do audience first, tipo audiência em primeiro lugar, vai se fazendo cada vez mais sentido a partir do quarto filme, nessa questão de ele querer fazer as sequências o mais real possível, não só pelo fato do Tom Cruise ser um maluco que gosta de fazer sequência de ação, mas porque você vê que claramente o ator ele gosta de cinema também, ele coloca isso na cabeça de, tá, como que a gente vai fazer essa sequência da melhor forma para o espectador gostar disso que ele vai ver. E essa combinação de grandes set pieces de ação, com Tom Cruise de fato fazendo em locações reais, envelhece muito bem. E vai soar até meio exagero isso que eu tô falando, mas quando eu tava fazendo esse vídeo, eu fiz essa associação que de uma certa forma o Tom Cruise é basicamente
um Buster Keaton moderno. Tanto na questão perfeccionista, que o Buster Keaton tinha essa questão de perfeccionismo que o Tom Cruise acaba tendo também nos bastidores de todos os filmes, basicamente, nessas sequências de ação e tal, que você vê claramente que tá toda a produção, estamos confiando no Tom Cruise, mas tá todo mundo meio que na mão, sabe? Tá todo mundo assim, meio com medo do que pode acontecer, e aí o Tom Cruise faz, ele fala, vamos fazer de novo, e vamos fazer de novo. Ele faz uma sequência que é mega perigosa, umas 4 ou 5 vezes em busca do melhor take, mas também era muito do Buster Keaton fazer essas sequências que eram mega perigosas, sem uso de dublê, sem fundo verde e naquela época sem segurança direito também, ali durante o cinema silencioso e tal. E o próprio A General de 1926, o último Missão Impossível, o Acerto de Contas parte 1 no caso, ele é muito inspirado nesse filme, eu sinto. E aí em 2015 vem Nação Secreta e mais uma troca de diretores. Sai o Brad Bird e entra o Christopher McQuarrie, que já havia trabalhado anteriormente com Tom Cruise, tanto em roteiro de alguns filmes, mas ele foi o diretor também de Jack Reach. E foi no McQuarrie que eu sinto que o Tom Cruise encontrou o parceiro ideal para explorar essas sequências de ação. E até mesmo em entrevista, eu vi tanto o diretor quanto o ator falando que primeiro eles pensam nas grandes set pieces, em quais sequências de ação eles querem fazer, e depois o roteiro vai sendo moldado em torno dessas sequências. O que por sua vez reflete até mesmo o marketing de como esses filmes do Missão Impossível são vendidos hoje em dia, que é sempre a sequência de ação e tal, e não sei o quê. Isso é reflexo justamente da própria produção da franquia de uma forma geral. E o filme mais recente, o Acerto de Contas parte 1, a Rebecca Ferguson, se eu não estou enganado, disse em entrevista isso, que ela foi pro set sem exatamente eles terem um roteiro definido, que as coisas eram meio que descobertas conforme eles iam fazendo. O que é muito doido se você para pra pensar, porque é basicamente algo parecido com o que a Marvel faz. Vamos começar aqui a produção sem ter um roteiro definido, sem ter a história fechada, só que no caso da Marvel, em boa parte das vezes, isso não é algo positivo porque os filmes viram uma bagunça sem um roteiro muito bem fechado. Já no caso do Missão Impossível, isso acaba dando certo para eles no final das contas, por mais bizarro que isso pareça. Mas falando especificamente da ação do Nação Secreta, eu acho que foi esse o ponto que o McQuarrie começa a revisitar sequências de ação de filmes anteriores, mas trazendo para essa pegada mais realista, tal, onde a sequência de perseguição lá de moto é um desses pontos, mas eu sinto que talvez a cena mais lembrada do Nação Secreta tem a cena da água, que eu acho maravilhosa, que ela consegue explorar esse realismo, né? Porque eles gravaram num lugar que tinha fundo azul, ou fundo verde, acho que era fundo azul, mas o Tom Cruise estava debaixo d'água, ele estava segurando a respiração. A Rebecca Ferguson também. For some reason, I actually don't even question it, I just do it. When Tom does something, I can do it. That's my motivation. Mas a cena que é lembrada é a do começo, que foi a mais marketeada, dele do lado de fora, segurando no avião. Só que eu não gosto muito dessa cena, porque ela não tem exatamente serventia narrativa, tipo, ela tá aqui para ser essa sequência de ação no começo. Mas eu não gosto muito quando ela só tem esse caráter de ser uma sequência de ação maneira e que não tá costurada dentro da narrativa de uma forma mais orgânica. Porém, é com Efeito Fallout, o sexto filme, que a franquia alcançou o seu ápice para mim até então, que foi justamente o momento que eles quebraram uma tradição de cada filme ter um diretor novo. No caso, o McQuarrie volta para a direção, mas ele disse que ele apenas aceitou se ele pudesse mudar o estilo dele totalmente, fazer um outro filme diferente do que foi o 5, para tentar manter a tradição de cada filme ter um estilo muito diferente. E para mim esse é o ápice da franquia, porque a ação ela é motivada, sabe? Não é ação apenas pela ação, ela leva a história adiante. E são vários set pieces muito marcantes. Tem o Halo Jump do Tom Cruise que ele fez de verdade, e tem toda a parte do making off disso que é muito interessante, de todo o treinamento que ele teve que passar. And then I have to fly down and be within 3 feet of the lens. 3 feet, not 2.5, not 3.5, but I would just practice rushing up to camera and know what was 3 feet. Everything that Tom is doing, a camera operator is doing backwards. A sequência dele dirigindo moto em Paris, a sequência dele subindo num helicóptero e caindo, e depois pilotando o helicóptero. O mais doido disso tudo é que esse filme tem tanta coisa que a sequência que seria a mais banal possível, que ele pulando de um prédio para o outro, foi a que ele acabou quebrando o tornozelo, e aí teve que fazer toda uma pausa para recuperação dele e tal. Mas a sequência que tá no filme dele andando é a que foi mantida dele quebrando a perna, seguindo em frente, filmando a cena, e depois falando, a gente conseguiu gravar, a gente tem essa sequência, a gente tem o take.
E então a gente chega no Acerto de Contas parte 1, que basicamente resgata o desejo do Tom Cruise lá de 1996 de querer fazer a sequência no trem de verdade. Só que no caso, isso veio como o desejo do Christopher McQuarrie, porque eles se reuniram inicialmente e falaram, tá, o que a gente quer de ação? O Tom Cruise queria pular de um penhasco com uma moto e o McQuarrie queria fazer uma sequência de ação num trem. E aí juntaram essas duas sequências dentro do filme. E até é engraçado que, vendo o Acerto de Contas parte 1, a sequência do trem me lembrou muito uma de Uncharted 2. Eu acho que é justamente onde o live action do Uncharted erra, nessa grande set piece, é onde o Tom Cruise acerta. E talvez aí esteja o caminho para o Uncharted dar certo nos cinemas, é o Tom Holland virar um novo Tom Cruise e pensar em sequência de ação de verdade. Eu acho que essa junção de elementos que torna a franquia Missão Impossível cada vez melhor, porque estão em busca da melhor experiência cinematográfica para o espectador e tal, só que o realismo que eles passam, isso não tem preço, isso acaba não envelhecendo diante desses outros filmes que estão cada vez mais fazendo tudo em estúdio, tudo usando efeito visual. Não que Missão Impossível não use, usa bastante até. Só que ter o Tom Cruise ali fazendo a sequência de ação, você vê a carinha dele sofrendo e atuando e pilotando as coisas, passa um ar diferente desses outros filmes. And he's doing it simply because he loves the idea that when this is eventually put into the movie, the audience will be holding their breath because he's holding his. E mais ainda, eu fico muito curioso para ver para onde a franquia pode ir depois do Acerto de Contas parte 2, no sentido de trazer um outro diretor também. Por mais que eu goste do que o Christopher McQuarrie faz, seria interessante ter uma outra visão, porque eu acho que um diretor recente que trouxe um outro tipo de ação muito interessante é o Chad Stahelski, de John Wick, da quadrilogia John Wick, e aí seria muito curioso ver como que esse diretor, que sabe fazer sequências de ação muito coreografadas, o que ele poderia entregar se juntando com o Tom Cruise, que gosta de fazer tudo de verdade, o que poderia ser da cabeça desses dois juntos. Reassisti todos os Missão Impossível, fiquei com essa ideia e tá aqui o vídeo. Se você gostou, deixa aí nos comentários. O joinha ajuda demais esse vídeo a chegar a mais pessoas. Eu continuar fazendo meu trabalho aqui, por favor, deixa o joinha. Compartilhe o vídeo com seus amigos se você ainda não é inscrito no canal. Cogita aqui fazer parte da comunidade e a gente se vê na próxima. Tchau, gente!